Speak, prosodireito igual 90% descubra a trágica história de Zoe Porfirogêneta, a imperatriz bizantina que desafiou o marido e pagou um preço terrível. Quais segredos esconderam sua rebelião? Inscreva-se e ative a campainha para não perder nada. Imagine Zoe, uma mulher nascida no Imperial Purple, filha de um imperador bizantino. De seu berço, luxo e poder a cercaram. Mas a vida no tribunal, com suas intrigas e seus perigos, não era um conto de fadas. Zoe, inteligente e ambicioso, sabia como navegar entre tempestades políticas, tecendo alianças e enfrentando inimigos para garantir sua posição. Sua beleza, dizem as crônicas, era lendária, uma arma tão poderosa quanto qualquer espada. Seu caminho para o poder não foi fácil. Casamentos estratégicos, conspirações palacianas. Zoe aprendeu a jogar o jogo de poder com o domínio. Não era uma figura decorativa simples, ela era uma mulher com uma mente aguda e uma vontade de ferro, capaz de tomar decisões cruciais que influenciaram o destino do Império Bizantino. Sua influência se estendeu além dos muros do palácio. Seu legado é complexo e fascinante. Alguns se lembram dela como uma figura cruel, uma manipuladora que usou sua beleza e astúcia para alcançar seus objetivos. Outros a veem como um governante capaz, uma mulher que desafiou as convenções de seu tempo e deixou uma marca indelével na história do Bizâncio. Seja como for, sua história é um testemunho da força e complexidade das mulheres no poder durante uma era turbulenta. Mas o que aconteceu no Império Bizantino durante a vida de Zoe? Imagine um império que, apesar de sua grandeza passada, começou a mostrar rachaduras. O poder imperial, inquestionável, foi enfraquecido por lutas internas constantes, conspirações palacianas e pressão de inimigos externos. Os cofres imperiais, uma vez cheios, foram esvaziados pelas guerras caras e pela corrupção desenfreada. A sociedade bizantina, dividida entre ricos e pobres, estava em um estado de crescente instabilidade. As conquistas muçulmanas no Oriente continuaram avançando, reduzindo a influência do Império. A perda de territórios-chave significou uma diminuição na renda e no poder militar. Enquanto isso, no Ocidente, o crescente poder dos normais na Itália representava uma ameaça constante à segurança das fronteiras bizantinas. Foi um período de incerteza, onde a sobrevivência do próprio Império parecia estar em jogo. Esse contexto de decaimento e fragilidade é o cenário em que Zoe teve que navegar para alcançar o poder. O sistema político bizantino, com sua intrincada rede de intrigas e alianças, tornou-se ainda mais volátil. A sucessão ao trono foi uma questão perpetuamente incerta, com pretendentes rivais lutando pelo poder. As famílias nobres, cada uma com suas próprias agendas, competiram ferozmente pela influência no tribunal. Esse clima de instabilidade política dificultou ainda mais o governo eficaz do Império, agravando a crise existente. Imagine Zoe, uma garota brilhante, crescendo no coração do Império Bizantino. Seu mundo era uma mistura de luxo e perigo, de esplendor imperial e intrigas palacianas. Desde a infância, ela estava cercada por servos, educadores e membros da alta nobreza. Sua vida, embora privilegiada, não estava isenta das complexidades políticas que definiram o Império. Sua educação era rigorosa, típica de uma futura imperatriz. Ele aprendeu grego clássico, literatura, história, música e, é claro, as artes da corte. Dominar o protocolo, a diplomacia e a arte da conversa eram tão importantes quanto conhecer as obras de Homer. A beleza e o charme eram ferramentas que foram ensinadas a usar com habilidade, mas depois dessa imagem um observador agudo, observador e aprendizado excepcional foi oculto. Além das lições formais, Zoe aprendeu a navegar no mundo complexo da corte bizantina. Ele observou alianças e rivalidades, conspirações e fofocas, demonstrações de poder e lutas por influência. Desde tenra idade, ele entendeu que a vida no tribunal era um jogo de xadrez político, onde cada movimento teve consequências de alto alcance. Sua infância, embora luxuosa, era uma escola de sobrevivência. Mas a vida no palácio não era apenas jogos e risos. Chega a hora em que sua posição, como filha de um imperador, fez de você uma peça importante no jogo político. Eles se casaram com você com Romanos III Argiro, um homem muito maior que você, um imperador astuto e pragmático. Um casamento de conveniência, uma união destinada a consolidar o poder e garantir a estabilidade do Império. Para você, foi o começo de um novo estágio, cheio de incógnitas e desafios. Prosode, Speak. Speak, prosodireito igual 90%. Ele, um homem bronzeado em batalhas políticas, olhou para você com uma mistura de interesse e cálculo. Não era um amor romântico, que estava claro. Era uma aliança estratégica,
Uma maneira de garantir seu legado e a estabilidade do trono. Para ele, você era uma ferramenta política, uma peça fundamental em seu jogo de poder. Mas você, com sua juventude e sua inteligência, teve suas próprias ambições. Seu casamento foi um ato político que selou alianças e garantiu a estabilidade do império, pelo menos por um tempo. Mas atrás dos muros do palácio, a vida não era tão simples quanto parecia. O luxo e o poder ocultaram intrigas, rivalidades e perigos constantes que se escondiam nas sombras. Sua juventude e beleza se tornaram uma espada dupla neste complexo jogo de poder. Seu casamento com Romanos III não era um conto de fadas. Ele era um homem mais velho, ambicioso e sem homem direto. Você, jovem e com o sangue imperial que passava por suas veias, era sua única esperança de garantir a sucessão. A princípio, o relacionamento era frio, uma aliança política em vez de um amor apaixonado. Mas pouco a pouco, sua astúcia e seu charme começaram a influenciá-lo, moldando suas decisões políticas e tecendo uma rede de poder ao seu redor. Você começou a tecer alianças estratégicas, ganhando o favor dos principais cortesãos. Sua influência se estendeu além dos muros do palácio, alcançando generais e líderes religiosos. A cada movimento estratégico, você consolidou sua posição, não apenas como imperatriz, mas como uma figura política poderosa por si só. Os Romanos III, embora inicialmente no poder, começaram a depender cada vez mais de sua visão e da sua rede de contatos. A consolidação de seu poder não foi um processo fácil. Você teve que lidar com intrigas palacianas, conspirações e a oposição daqueles que viram em sua ascensão uma ameaça aos seus próprios interesses. Mas você, com sua inteligência e determinação, sabia como navegar pelas águas turbulentas da corte bizantina, neutralizando seus inimigos e fortalecendo sua posição todos os dias. Você não era mais apenas a esposa do imperador, você era a força que o manteve no trono. Mas a ambição, como uma cobra venenosa, enrolada em torno do seu casamento. Romanos III ficaram doentes e sua saúde se deteriorou rapidamente. Os rumores começaram a circular na corte, envenenando sussurros de intrigas palacianas, de uma trama para garantir sua ascensão ao trono. Você, a jovem imperatriz, estava no centro de uma tempestade perfeita, onde a verdade foi misturada com as sombras da dúvida. A morte de Romanos III veio com a mesma velocidade com que sua doença havia se desenvolvido. Alguns disseram que foi uma morte natural, acelerada por idade e doença. Outros, no entanto, sussurraram outra história, um veneno sutil, administrado por mãos especializadas, uma trama orquestrada nas sombras do Palácio Imperial. A verdade, como geralmente é o caso nesses casos, foi perdida na marana de suspeitas. Sua posição era precária. Embora a sucessão pareça clara, a incerteza planejava o seu futuro. Você poderia assumir o poder sem ser assassino, ou as sombras da suspeita o perseguiriam para sempre, manchando seu reinado antes mesmo de começar. A morte do imperador deixou um vazio de poder, mas também um manto de mistério que envolveu seu futuro. E então Miguel IV apareceu. O Pargonio, um homem poderoso e ambicioso, guarda-costas do falecido imperador. Sua subida era meteórica. Da sombra à luz do trono, impulsionada por uma audácia que poucos no tribunal ousaram desafiar. Você, Zoe, usa um caminho para garantir sua posição, um poderoso aliado em um mar de inimigos. Um novo marido significava um novo poder, uma nova oportunidade de consolidar seu reinado. O casamento foi luxuoso, uma implantação de riqueza e poder que procurou eclipsar qualquer dúvida sobre a legitimidade do seu novo casamento. Miguel, apesar de sua humilde origem, exibiu confiança inabalável, habilidade no tribunal e consolidando sua posição. Sua influência se espalhou rapidamente, seus aliados totalizaram as fileiras, enquanto seus ex-diretores perderam terreno. Você estava no centro deste turbilhão, aproveitando o poder que essa nova aliança concedeu a você. No entanto, a ambição de Miguel não se limitou à ostentação simples. Ele ansiava pelo verdadeiro poder, o controle absoluto do império. Seus planos eram complexos, seus movimentos calculados. Enquanto você desfrutava de aparências, ele teve uma rede de alianças e intrigas que o mantiveram amarrado à vontade dele. O novo marido, o novo poder, não era apenas uma mudança de marido, era uma mudança de regime. Prosódio e Speak. Speak, prosódio rate igual 90%. Então, Miguel IV, com sua nova posição, se cercou de sua própria família, a poderosa família da família. Você sabe, o tribunal bizantino era um foco de intrigas. Zoe,
Apesar de sua posição como imperatriz, foi relegado ao fundo. A influência da família do imperador foi esmagadora, e seus planos para o futuro do império colidiram diretamente com a de Zoe. A rivalidade se intensificou. A família Paflagonia viu Zoe como um obstáculo ao seu poder consolidado. Eles eram ambiciosos e astutos, e suas ações se tornaram cada vez mais ameaçadoras. Para Zoe, a situação tornou-se um labirinto de conspirações onde cada movimento foi observado, cada palavra analisada, cada aliado em potencial, um possível traidor. As disputas para a sucessão ao trono eram constantes. A família Paflagonia procurou garantir o futuro de sua linhagem, enquanto Zoe, embora rebaixado, ainda mantinha algum poder e influência. Essa luta pelo poder desencadeou uma série de conflitos palacianos, onde a lealdade foi comprada e vendida, e as alianças quebraram facilmente. A corte bizantina tornou-se um campo de batalha silencioso, onde as palavras eram mais armas letais do que espadas. Mas vamos voltar para Zoe. Imagine sua vida, um palácio gigantesco, cheio de tesouros. Móveis de marfim, tapeçarias de seda, ouro em todos os lugares. Servidores à sua disposição, participando de cada um dos seus caprichos. Banhos de leite de burra, perfumes exóticos, um luxo inimaginável para a maioria. Seus vestidos, bordados com fios de ouro e pedras preciosas, eram dignas de uma rainha. Os rituais do tribunal eram imponentes. Todos os dias, começava com uma procissão, com Zoe cercada por mulheres da empresa, avançando em salões sem fim para a capela imperial. Então, as audiências, consultas com conselheiros, negociações políticas, cerimônias intermináveis que refletiam o imenso poder do Império Bizantino. Mas por trás da pompa, os segredos estavam escondidos. Fofocas, rivalidades, conspirações. A vida no palácio era uma luta constante pelo poder. Zoe, embora cercado por luxo, não estava salvo das intrigas. As paredes do palácio, tão imponentes por fora, esconderam uma rede de segredos e traições. Havia espiões por toda parte, toda palavra, todo movimento, foi observado, analisado, interpretado. Ela, a imperatriz, não foi exceção. Mas essa vida de luxo tinha costas escuras. Um sobrinho seu, Miguel V, ambicioso e calculador, começou a tecer sua própria rede de poder. Enquanto você gostava das delícias do palácio, ele se moveu nas sombras, ganhando aliados e conspirando em silêncio. Seu olhar estava fixado no trono, em sua coroa. Eu vi você como um obstáculo, uma rainha antiga e fraca que poderia ser facilmente deslocada. Miguel, com seu charme e astúcia, conseguiu convencer muitos dos nobres de que você era um governante ineficaz, uma figura decorativa incapaz de dirigir o império. Ele semeou discórdia, alimentou os rumores e pouco a pouco estava corroendo sua autoridade. O tribunal, sempre suscetível a intrigas palacianas, começou a duvidar de você. Seus próprios diretores, em segredo, curvaram-se ao sobrinho promissor. A ascensão de Miguel foi rápida e implacável. Com o apoio da guarda pretoriana e uma parte significativa da nobreza, ele ousou dar o golpe final. Um dia, você se encontrou cercado, não por servos, mas por soldados leais ao seu sobrinho. Seu reinado, que parecia eterno entre os luxos do palácio, cambaleou. A ameaça se tornou realidade e o perigo citou sobre você. Enquanto você vagava em opulência, Miguel V, com a ajuda de seus aliados, orquestrou um golpe de golpe. A conspiração foi rápida e eficiente. De um dia para outro, a lealdade dos guardas mudou, e o palácio, que anteriormente era sua força, tornou-se sua prisão. Você estava cercado, sem fuga. O som das espadas ecoou nos corredores, anunciando o fim do seu reinado. Miguel V, seu próprio sobrinho, despojou você do trono sem contemplação. O poder, que você desfrutou, desapareceu como a névoa da manhã. A humilhação era profunda, o peso da traição, insuportável. Seus aliados, antes de numerosos e leais, o abandonaram, deixando as intrigas palacianas o consumiram. Mas a luta pelo poder não terminou aí. A queda de Miguel V foi tão repentina quanto sua ascensão. Pessoas, indignadas com sua tirania e decisões cruéis, se rebelaram. A instabilidade do império, sob seu governo, acelerou sua derrubada. Sua queda não foi o fim da história, mas mais um capítulo neste jogo de poder. Prosódio Speak. Speak Prosódio rate igual 90%. Mas a queda de Miguel V não significava o fim de seus problemas. Após a breve e tumultuada ascensão de seu sucessor, o patriarca Miguel, o Cerulario, você se encontrou novamente no centro do poder, precisando de um aliado. E você o encontrou em Constantine IX Monomaco, um homem poderoso e ambicioso,
que viu em você a chave para acessar o trono imperial. Sua ascensão era meteórica, impulsionada por sua influência e por seu gerenciamento hábil da política bizantina. Seu terceiro casamento, com Constantine IX, foi um cálculo político astuto, mas também, de acordo com as crônicas, um romance genuíno. Ele, um homem de grande inteligência e experiência, ofereceu a sua estabilidade e um governo sólido. Apesar da diferença de idade, diz-se que um verdadeiro amor entre vocês floresceu, um oásis de paz no meio da tempestade política do tribunal bizantino. Por um tempo, seu reinado foi novamente próspero e estável. Constantino IX provou ser um imperador capaz, realizando reformas administrativas e militares. Apesar do casamento com você, a consolidação de seu poder não foi isenta de desafios. A sombra das intrigas palacianas e as lutas do poder ainda estavam presentes, mas com ele ao seu lado, você conseguiu permanecer no trono por vários anos, desfrutando de um período de relativa tranquilidade e um amor que, pelo menos na aparência, parecia sincero e duradouro. Mas a história, como você sabe, está cheia de reviravoltas inesperadas. Assim, você veio ao reinado de Constantine IX Monomaco, um homem muito maior que você, mas que precisava de você para consolidar seu poder. Ele, um administrador experiente, concentrou-se nas reformas do império. Enquanto ele lidou com a administração e as finanças, você, apesar da sua idade, continuou a exercer uma grande influência na quadra. Sua experiência e seu conhecimento do jogo político foram inestimáveis. Constantine, inteligentemente, não o relegou ao fundo. Eu sabia que seu apoio era crucial, não apenas para sua legitimidade como imperatriz, mas para sua rede de contatos e sua intuição política aguda. Isso permitiu que você participe de decisões importantes, embora discretamente, evitando qualquer confronto direto com a aristocracia ou com a igreja. Sua influência se estendeu às nomeações de altas posições e à concessão de favores. Embora Constantine tenha mantido o poder formal, era evidente que seus conselhos pesavam muito em suas decisões. Você habilmente gerenciou alianças e rivalidades, garantindo a estabilidade do império, pelo menos por um tempo. As reformas administrativas promovidas por Constantine encontraram em você um aliado estratégico e um executor eficiente. Mas sua posição, embora aparentemente segura com Constantine, era precária. A nobreza bizantina, acostumada ao poder, não viu com bons olhos uma mulher que governa, mesmo que ela fosse a imperatriz. Murmúrios da conspiração começaram a circular nos tribunais. Sussurros de uma mudança de poder, de um novo imperador que o destroaria e o relegaria para o fundo, talvez até para a prisão. Alguns nobres poderosos, ressentidos com sua subida e de Constantine, começaram a tecer uma rede de alianças secretas. Eles se reuniram em lugares clandestinos, seus rostos escondidos após o véu da noite, planejando sua queda. Havia rumores de subornos, promessas de riqueza e poder em troca de sua derrubada. O perigo era real, palpável, uma espada suspensa na sua cabeça. A ameaça não se limitou aos nobres. Mesmo dentro do palácio, havia aqueles que o viram como usurpador, um obstáculo às suas próprias ambições. Alguns de seus próprios guardas, corrompidos pelas promessas dos conspiradores, poderiam traí-lo a qualquer momento. Sua vida pendia de um fio de tecido com traição, intrigas e sede de poder. Então, lá estava você, cercado por inimigos. As acusações de traição começaram a chover em você como pedras. Você foi acusado de conspirar contra Constantino, de buscar poder por meios ilegítimos, de querer desestabilizar o império. Foi justiça ou vingança elaborada por aqueles que viram seu reinado como uma afronta à tradição. Seus aliados, antes de numerosos, começaram a abandoná-lo. O medo do poder de seus inimigos, e para sua influência na quadra, foi maior que a lealdade a uma imperatriz que, apesar de seus esforços, não conseguiu silenciar as vozes que a acusavam de ambição excessiva. O mecanismo de calúnia foi lançado e todos os dias novas e mais sérias acusações vieram até você. A pressão era insuportável. Cada sussurro, todo olhar, cada palavra parecia confirmar a culpa atribuída a você. O julgamento, uma farsa organizada para sua condenação, estava se aproximando. Você enfrentou a possibilidade de perder tudo, sua posição, sua liberdade e até sua vida. Você teria calculado mal seus movimentos, ou você foi vítima de uma conspiração muito maior do que poderia imaginar. Prosode Speak. Speak Prosode Rate igual 90%. O julgamento começou. Você se sentou na bomba, a aparência fixada nos acusadores. Seus testemunhos eram uma catarata de mentiras.
Cada palavra facilitar a honra que você havia defendido tanto. Eles conversaram sobre cartas falsas, reuniões secretas, alianças com inimigos do Império. Tudo era uma farsa, você sabia disso, mas as evidências pareciam se acalmar, meticulosamente construídas para destruí-lo. Mas você não estava quieto. Sua defesa foi um turbilhão de argumentos, uma refutação implacável de cada acusação. Você conhecia o jogo político, jogou há anos e agora o usou para defender sua vida. Você se lembrou de alianças, negou encontros, questionou a credibilidade das testemunhas, expondo suas motivações e mentiras ocultas. Algumas testemunhas, pressionadas por sua defesa e pelas evidências que você apresentou, começaram a duvidar. Suas histórias cambalearam, suas palavras perderam força. A verdade, embora obscurecida, começou a brilhar através do emaranhado de mentiras. Mas a situação permaneceu precária, o poder de seus inimigos era imenso, e seu desejo de vê-lo cair, inabalável. Mas suas mentiras não eram suficientes. Eles o levaram a uma célula escura e úmida, onde o cheiro de mofo e medo envolveu como uma mortalha. O primeiro golpe caiu de costas, um chicote que fez você gritar, um som afogado pela tosse que o levou a pó. Você sentiu sangue quente para viajar com a pele, misturando-se com o suor frio do terror. Dia após dia, a tortura continuou. A Undercarcon, a sede que o queimaram e a dor se tornou um parceiro constante. Eles forçaram você a testemunhar cenas horríveis, a ouvir gritos de partir o coração, a sentir como a esperança desapareceu com cada amanhecer que trouxe consigo uma nova rodada de sofrimento. A pressão sobre seus pés descalços, presa no chão frio, era insuportável. O peso das correntes fez você se sentir como um animal enjaulado, incapaz de escapar da escuridão que o cercava. Cada batida do seu coração era um eco da dor que o consumia, um grito silencioso que só você podia ouvir. O grito preso em sua garganta, afogado pela dor e desespero. A célula era um buraco na terra, frio e úmido. As gotas de água caíram constantemente da parede coberta de mofo, formando poças no chão de pedra fria. Não havia cama, apenas um pouco de palha molhada e fedorenta, onde eles o deixaram. O ar estava espesso, carregado com um cheiro nauseante de umidade, mofo e excremento. Fome seu carcom. Eles deram a você uma ração mínima de pão e água duro, apenas o suficiente para permanecer vivo. O frio caiu nos ossos, e a falta de sono deixou você exausta, com olhos inchados e avermelhados. Não havia ninguém com quem conversar, apenas a escuridão, o silêncio e o eco constante de seu próprio sofrimento. Os guardas o trataram brutalmente, jogando comida como se você fosse um animal. Qualquer reclamação ou súplica foi respondida com golpes ou insultos. O medo havia se tornado seu parceiro constante. Cada sombra parecia uma ameaça, cada som fez você pular. O desespero era um peso insuportável que oprimiu o peito. Exílio separou você de tudo que você sabia. Prisioneiro em um mosteiro remoto, a opulência imperial se tornou austeridade. As sedas e joias foram substituídas pelos tecidos da tosse e pela companhia de freiras, sussurros e orações. Em vez das intrigas palacianas. A solidão se tornou seu companheiro fiel, uma sombra que o seguiu pelos claustros desolados. O eco de suas ordens, uma vez ressonante no tribunal, agora apenas um sussurro perdido ao vento. O poder, aquele doce veneno que uma vez fluía em suas veias, desbotou como a névoa da manhã. Sua influência, uma vez onipresente, foi reduzida a nada. A coroa, um símbolo do seu reinado, tornou-se uma memória distante, um peso invisível que oprimiu sua alma. A separação de sua família, do seu passado glorioso, foi um ferimento aberto que se recusou a curar. Todo dia era uma repetição monótona do anterior, um lento declínio em direção à insignificância. O fim do seu reinado não foi um evento dramático, mas um desbotamento lento e silencioso. Não houve batalhas ou conspirações, apenas a aceitação fria de sua nova realidade. O luxo e o poder haviam desaparecido, substituídos pela simplicidade da vida monástica. Sua história, uma vez escrita em ouro, agora foi relegada aos murmúrios dos historiadores, um eco distante nos corredores do tempo. A imperatriz que um dia reinou, agora era apenas uma sombra, um espectro do passado. Após anos de confinamento, a morte chegou a Zoe. As crônicas são vagas, deixando espaço para especulação. Foi uma doença que consumia seu corpo enfraquecido pelo exílio e tristeza. Imagine seu rosto, pálido e emaciado, na célula monástica, o frio penetrando nos ossos, enquanto a doença estava derrotando lentamente. Alguns sussurram que foi uma doença prolongada, outros que uma doença repentina terminou com sua vida. Prosódides Pique.
Speak, prosode rate igual 90%, mas a história, sempre ambígua, também fala de um final mais sombrio. Você pode imaginar uma conspiração, uma mão assassina que silenciou para sempre a imperatriz rebelde, talvez um veneno sutil, administrado por aqueles que temiam seu possível retorno ao poder. Pense no mistério que envolve sua morte, na ausência de detalhes concretos, nas sombras que escondem a verdade. A verdade, como geralmente acontece, foi perdida no tempo. A morte de Zoe permanece envolvida em um véu de incerteza, um enigma histórico que convida a especulação. Foi uma doença que a levou lentamente ao fim, ou uma conspiração que a arrebatou prematuramente? A resposta, talvez, se esconde nos silêncios da história, nos corredores escuros dos mosteiros bizantinos, nos segredos sussurrados entre as pedras milenares. Mas a história de Zoe não termina à sua morte. Apesar de seu fim trágico, seu reinado, embora breve e marcado pela controvérsia, deixou uma marca no Império Bizantino. Pense nisso, uma mulher, em um tempo dominado por homens, desafiou as normas. Tentou governar e, embora seu reinado fosse efêmero, ela plantou a semente do debate sobre o papel das mulheres no poder. Sua luta pelo poder, embora falhou, inspirou outras mulheres a desafiar as convenções sociais. Sua história se tornou um exemplo, mesmo que seja um exemplo trágico, de ambição e perseverança feminina em um mundo hostil. Você pode parecer um pequeno legado, mas imagine o impacto que teve nas mulheres do tempo que viu nele um reflexo de suas próprias aspirações. Ainda hoje, sua história ainda é relevante. Zoe nos lembra que a história não é escrita apenas pelos vencedores, mas também por aqueles que desafiaram a ordem estabelecida. Sua coragem, embora finalmente derrotada, continua a ressoar ao longo dos séculos. E seu nome permanece mencionado nos estudos do Império Bizantino. Você pode julgar seu reinado, mas não pode negar seu impacto. Mas como sabemos tudo isso, a reconstrução da vida de Zoe é baseada em uma análise cuidadosa das crônicas bizantinas. Imagine historiadores, como detetives do passado, examinando velhos pergaminhos, decifrando hieróglifos e comparando diferentes versões de eventos. Cada linha, todos os detalhes, se torna um pedaço do quebra-cabeça de sua vida, uma vida cheia de intrigas palacianas e decisões políticas que mudaram o curso do império. As crônicas, escritas por monges, cortesãos e até inimigos da imperatriz, oferecem perspectivas diversas, às vezes contraditórias. Alguns apresentam como uma mulher ambiciosa e astuta, capaz de manipular seus maridos e rivais para manter o poder. Outros a pintam como vítima de circunstâncias, uma mulher presa em um jogo político cruel. Você decide qual versão o convence mais, com base nos testes que apresentamos a você. A reconstrução de sua vida não é uma tarefa simples. Existem lagoas e informações, detalhes contraditórios e preconceitos evidentes nas fontes. É aqui onde o trabalho do historiador se torna crucial. Ele deve comparar, analisar e contextualizar, tentando separar a verdade da lenda, a realidade da propaganda. Lembre-se de que cada fonte tem sua própria história, sua própria agenda, e é por isso que é vital ter uma aparência crítica. Então, retornando a Zoe, você pode imaginar como os artistas bizantinos o representavam. Sua imagem, incorporada em mosaicos, ícones e manuscritos esclarecidos, não era simplesmente um retrato. Era uma declaração política, uma maneira de perpetuar seu legado, ou mesmo, de manipulá-lo. Pense em cores, materiais, ouro, símbolo do poder imperial, o azul profundo do céu, representando a divindade, todos cuidadosamente escolhidos para transmitir uma mensagem. Em algumas representações, aparece com atributos imperiais, uma coroa, um cetro, talvez até com um marido. Mas observe com cuidado, seu olhar reflete um envio ou uma força contida, a posição de suas mãos, o sutil jogo de luzes e sombras em seu rosto. Os artistas bizantinos eram professores em comunicação não verbal. Todos os detalhes, mesmo a menor ruga em seu vestido, podiam falar muito sobre seu poder, seu sofrimento, sua história. É fascinante como, através da arte, podemos vislumbrar as complexidades de sua personalidade. Não apenas uma imperatriz poderosa, mas também uma mulher que experimentou traição e opressão. As imagens de Zoe não são simplesmente retratos históricos. São janelas para uma história humana, cheia de drama, intrigas e poder. E você? O que você vê neles? O que lhe dizem esses looks, esses gestos, aqueles detalhes aparentemente insignificantes? Prosodic Speak.
Speak, prosodreit igual 90%, mas como Zoe se comparou com outros emprestres de seu tempo, ao contrário de muitos que agiram como figuras decorativas, Zoe era um jogador-chave no complexo jogo político bizantino. Sua ambição e astúcia a levaram a se casar com imperadores, manipular sucessões, e às vezes, governar o império. Pense nas mulheres dos tribunais europeus da época. Muitos tinham poder limitado, confinado à esfera privada. Zoe, no entanto, desafiou essas regras. Seu papel na história é complexo. Enquanto alguns a veem como um manipulador cruel, outros a consideram uma mulher excepcionalmente inteligente que navegou um mundo dominado por homens com uma habilidade surpreendente. Considera a influência que ele teve nas decisões políticas, seu papel na sucessão imperial e a maneira pela qual sua imagem foi cuidadosamente cultivada para o poder do projeto. Ele não era simplesmente uma esposa, era uma força política em si. Comparado aos imperatrices ocidentais da época, Zoe se destaca por seu maior grau de envolvimento direto no governo. Enquanto outros poderiam exercer influência por meio de intrigas palacianas, Zoe se envolveu ativamente na administração e na tomada de decisões políticas. Sua história nos obriga a reconsiderar os papéis tradicionais das mulheres na história e reconhecer sua agência, mesmo em um contexto tão patriarcal quanto o Império Bizantino do século XI. Mas como os escritores veem hoje, Zoe, a mulher que desafiou o poder, inspirou muitos autores. Em romances históricos, às vezes é apresentado como vítima, uma mulher presa em uma rede de intrigas políticas que a superam. Outras vezes, eles retratam isso como uma figura ambiciosa e calculadora, uma mulher que usou sua inteligência e sua beleza para subir na corte imperial, mesmo que isso significasse jogar um jogo perigoso. A chave é como esses aspectos são equilibrados em cada história. Imagine por um momento um romance que explora seu relacionamento com Miguel, mostrando a tensão entre amor, ambição e traição. Ou talvez um que aprofunda as consequências de suas ações, mostrando o preço que ele pagou por sua rebelião. Essas interpretações literárias nos permitem explorar diferentes facetas de sua personalidade e entender melhor as complexidades de sua vida no tribunal bizantino. Cada autor contribui com sua própria perspectiva, enriquecendo nossa compreensão dessa figura histórica fascinante. Em suma, a figura literária de Zoe Porfirogêneta é um espelho que reflete as diferentes interpretações que a história permite. Ela é uma mulher que transcendeu seu tempo, tornando-se uma personagem rica e complexa, sujeita a várias leituras e adaptações. Você pode decidir qual imagem você mais se move, que faceta da sua vida é mais intrigante. A literatura nos oferece essa possibilidade, essa liberdade de interpretação. Mas além da pena dos autores, que impacto real teve Zoe no Império Bizantino? Seu reinado, embora breve, foi marcado por reformas administrativas. Ele lutou para estabilizar a economia, algo vital em um império tão vasto e complexo. Imagine a pressão, a necessidade de tomar decisões cruciais para o poço de milhões de pessoas sob seu comando. Ela enfrentou esse desafio, tentando melhorar a vida de seus súditos. As reformas fiscais que promoveram procuraram aliviar o ônus dos camponeses e fortalecer os cofres imperiais. Pense nas mudanças necessárias para gerenciar um império tão extenso, a complexidade dos impostos, a necessidade de um sistema justo e eficiente. Ela tentou modernizá-lo, um imenso desafio em um mundo sem a tecnologia que conhecemos hoje. Seu legado político é complexo. Alguns a veem como um governante capaz, que tentou melhorar as condições de seu povo, apesar das adversidades. Outros a criticam por suas fraquezas e pelas consequências de suas alianças políticas. Mas, independentemente da sua opinião, o que é inegável é que seu reinado deixou uma marca na história do Império Bizantino. Sua figura, apesar de todo o drama pessoal, representa uma luta pelo poder em um contexto histórico fascinante. Mas seu reinado não foi apenas definido pelo governo. Para você, entender Zoe implica entender sua profunda fé religiosa. Imagine a opulência da corte bizantina, os mosaicos de ouro, o incenso, e Zoe, imersos na liturgia ortodoxa, buscando conforto e, talvez, legitimidade divina por seu poder. Lembre-se de que a religião não era apenas uma questão pessoal para ela, era uma ferramenta política. Sua devoção pública, seu patrocínio de igrejas e mosteiros, foram demonstrações de poder e legitimidade. Era uma maneira de se conectar com o povo, se apresentar como um governante piedoso e justo, apoiado pela vontade divina. Prosódide Speak. Speak, prosodreit igual 90%. Pense no peso da coroa, em intrigas palacianas, na constante luta pelo poder. Para Zoe, a fé era provavelmente um abrigo,
um espaço de paz no meio do caos. Mas também era uma ferramenta, um instrumento para consolidar sua posição, justificar suas ações e obter a lealdade da população. Mas por trás do brilho imperial, que segredos Zoe se esconderam? Você imagina a imperatriz, cercada por cortesãos, mas pensa apenas nos momentos, nas intrigas palacianas que certamente a perseguiram. Falamos sobre poder, conspirações, rivalidades ferozes a favor do imperador. As paredes do palácio, testemunhas mudas de suas alegrias e sofrimentos, mantiveram segredos que a história apenas revelou parcialmente. Seu casamento com Miguel IV, um homem muito mais velho que ela, foi atormentado por tensões. Imagine conversas em seus quartos privados, formalidade fria, falta de afeto, talvez até medo. Ela, uma mulher inteligente e ambiciosa, provavelmente ansiava por mais do que um papel puramente cerimonial. Sua vida privada era um campo de batalha onde a política e o carinho se misturavam perigosamente. Após a morte de Miguel, seu relacionamento com Miguel V, seu sobrinho, também não estava isento de conflitos. Ele a viu como uma ameaça, uma mulher poderosa que poderia arrebatar o trono. Pense na aparência furtiva, nas reuniões tensas nos corredores do palácio, no constante jogo de poder que foi desenvolvido entre eles. Um jogo que, como você sabe, terminou com Zoe reivindicando seu direito ao trono e a queda subsequente em desgraça de seu sobrinho. Imagine Zoe agora, não nas paredes frias de um palácio bizantino, mas na tela grande. Você imagina isso interpretado por uma atriz moderna. Sua história, cheia de poder, traição e sobrevivência, é um imã para roteiristas e diretores. Embora não seja tão conhecido como outras figuras históricas, sua vida oferece um drama fascinante, com intrigas palacianas e romances apaixonados. Sua história inspirou artistas a explorar as complexidades da ambição feminina em um mundo dominado por homens. Pense em romances históricos que podem ser inspirados em sua vida. Uma história de amor e poder, de traição e vingança, escrita com uma língua moderna que o pegou da primeira página. Como você acha que seu personagem seria representado? Como um vilão cruel ou um herói trágico? A ambiguidade de sua figura histórica a torna perfeita para um bom romance, certo? Talvez no futuro você veja uma série de televisão ambientada na corte bizantina, com Zoe como protagonista. Quais atores você gostaria de ver interpretando-o? Uma produção de tempo com figurinos e cenários impressionantes, que o transportam para o século XI. Sua luta pelo poder, suas alianças e traições, daria uma trama complexa cheia de reviravoltas inesperadas. Você gostaria de ver essa história na sua tela? Mas o que realmente sabemos sobre Zoe? Muitas perguntas ainda não foram respondidas. Qual foi a verdadeira extensão de sua influência política? Alguns historiadores acreditam que seu papel era muito mais ativo do que se reflete em crônicas oficiais, lidando com fios das sombras. Imagine Zoe, não apenas como uma figura decorativa, mas como estrategista astuta, tecendo alianças e manipulando eventos. Quanta verdade está escondida por trás das versões oficiais de sua vida e quanto foi silenciado para proteger a imagem do império? A natureza exata de seu relacionamento com seus sucessivos maridos também é um mistério. Foi um casamento de conveniência, um sindicato baseado no amor ou em uma combinação de ambos? Fontes históricas nos oferecem fragmentos contraditórios, deixando espaço para especulação. Pense nas cartas que nunca foram escritas, as conversas secretas à luz das velas, que segredos foram levados para o túmulo? E, finalmente, a forma de sua morte. Foi um assassinato disfarçado, um acidente ou uma morte natural? As versões oficiais oferecem uma narrativa confortável, mas as sombras da intriga palaciana sugerem outra coisa. Imagine Zoe em seus últimos momentos, cercado por intrigas e segredos. O que realmente aconteceu? A história nos deixa com mais perguntas do que respostas, transformando Zoe em um enigma fascinante. Mas o que os historiadores dizem? Há quem pinte como uma figura manipuladora, ansiosa pelo poder, que usou seus maridos como peões em seu jogo político. Eles se concentram em seus casamentos estratégicos e nas intrigas palacianas que a cercavam, vendo nela uma mulher ambiciosa que não hesitou em usar qualquer meio de alcançar seus objetivos. Para eles, sua rebelião contra Miguel VI foi outra mostra de seu personagem cruel e sua sede de controle. Prosódig Speak. Speak e Prosódig rate igual 90%. No entanto, outras vozes o defendem, apresentando-o como vítima de circunstâncias. Eles argumentam que suas ações foram motivadas pela necessidade de proteger o império e sua própria sobrevivência em um ambiente político extremamente volátil. Para essa perspectiva,
Seus casamentos foram decisões impostas pelo tribunal e sua rebelião, um ato de desespero diante da incapacidade de outros de governar efetivamente. Ela é vista como uma mulher forte que enfrentou adversidades, lutando pelo que pensava ser justo. Você pode ver que essas diferentes interpretações nos mostram a complexidade de sua figura. A falta de fontes primárias confiáveis e a influência dos preconceitos históricos dificultam a chegada de uma conclusão definitiva. Foi um manipulador astuto ou um herói trágico? Talvez a resposta esteja em algum ponto intermediário, em uma mulher complexa que agiu em um contexto histórico marcado por intrigas, poder e sobrevivência. Mas o que está por trás dessa imagem controversa? A verdade é que a história de Zoe foi moldada e remodelada ao longo dos séculos, dependendo de quem contará e com que objetivo. Pense nos cronistas da época, muitos deles influenciados pelas facções políticas do Império Bizantino. Alguns a viram como uma intrigante, outros como vítima de circunstâncias e outros como um herói que desafiou a ordem estabelecida. Cada um pintou seu próprio retrato, influenciando como o percebemos hoje. As fontes primárias, os documentos da época, são frequentemente ambíguas ou contraditórias. Interpretá-los é um trabalho complexo, e as interpretações variam de acordo com o contexto histórico e as perspectivas ideológicas do historiador. Então, o que você vê como uma imperatriz manipuladora pode ser vista por outra como uma mulher lutando por sua sobrevivência em um mundo dominado por homens. A falta de objetividade nos registros históricos dificulta a reconstrução do verdadeiro Zoe. Em resumo, a imagem que temos de Zoe Porfirogêneta é uma construção histórica, um mosaico formado por peças de informação fragmentada e interpretada através de diferentes lentes. É uma figura complexa, envolvida em mistério e contradições. E seu legado continua sendo objeto de debate entre os historiadores. O que você acha que sabe sobre isso provavelmente é apenas uma parte de uma história muito maior e fascinante. Então, como devemos julgar Zoe? Você viu a complexidade de sua vida, suas ambições, suas traições, seus sofrimentos. Ele não era um santo, nem um vilão dimensional. Ela era uma mulher poderosa em um mundo brutal, que lutou para sobreviver e manter o poder em um ambiente político implacável. Suas ações, embora às vezes cruéis, eram uma resposta para as pressões de seu tempo. A história, escrita pelos vencedores, geralmente distorce a verdade. No caso de Zoe, a perspectiva dos historiadores variou ao longo dos séculos, refletindo os preconceitos de cada época. Era um manipulador cruel ou uma vítima de circunstâncias? Talvez a resposta seja mais complexa, uma mistura de ambos. Além do julgamento moral, o que é claro é sua força e sua capacidade de navegar no mundo complexo do tribunal bizantino. Seu legado, embora manchado pela controvérsia, continua sendo um testemunho da capacidade feminina de alcançar o poder em um tempo dominado pelos homens. Por fim, a história de Zoe Porfirogêneta nos convida a questionar as narrativas dominantes e buscar uma compreensão mais sutil do passado. Muitos se perguntam sobre sua beleza. As crônicas a descrevem como uma mulher de grande atração, que sem dúvida desempenhou um papel em sua ascensão e nas intrigas palaciais. Lembre-se de que a beleza na corte bizantina era uma faca de dois gumes, tão poderosa quanto perigosa, capaz de abrir portas, mas também atraindo inimigos. Foi realmente tão ambicioso? Absolutamente. Seu desejo de poder é inegável. Ele não estava contente com um papel secundário no tribunal, ele queria controle e procurou com tenacidade, mesmo através de alianças de casamento não convencionais e manobras políticas arriscadas. Sua ambição a levou ao topo, mas também para sua queda. E a questão de seu relacionamento com Miguel IV. Seu casamento foi pelo menos complexo. Ele era um homem muito mais jovem, e seu relacionamento foi marcado pela política e pela luta pelo poder. Alguns historiadores sugerem falta de verdadeira afeição, enquanto outros apontam para um grau de cumplicidade em alguns aspectos de seu reinado. Finalmente, o que aconteceu após sua tortura? Após o período de confinamento e humilhação, Zoe sobreviveu. Sua vida continuou, embora marcada por experiência traumática. Ela, que conhecia a glória imperial, enfrentou ostracismo e incerteza, um fim longe do poder que desejara. Sua história nos deixa com perguntas definitivas sem resposta, mas, sem dúvida, isso nos lembra a complexidade da vida, poder e fragilidade humana. Prosode, Speak. Speak, Prosode Rate = 90%. Para entender melhor a vida de Zoe, recomendo que você aprofunde as fontes primárias. Os textos históricos bizantinos, embora às vezes tendenciosos, oferecem uma visão direta da época. Procure edições críticas das crônicas de Miguel Psilos ou Juan Escilitzes. Eles, como contemporâneos,
fornecerão detalhes inestimáveis sobre o ambiente político e social em que Zoe se desenvolveu. Além das crônicas, existem estudos acadêmicos modernos que analisam a figura de Zoe. Procure livros especializados na história do Império Bizantino, especialmente aqueles que se concentram no período dos bens comuns. Muitos autores têm capítulos dedicados ou mesmo livros inteiros para desvendar sua vida e reinar, oferecendo diferentes interpretações de suas ações. Você também pode encontrar artigos acadêmicos em revistas especializadas de história medieval e bizantina. Essas publicações geralmente oferecem análises mais específicas sobre certos aspectos da vida de Zoe, como seu papel político, seus relacionamentos familiares ou a maneira pela qual as fontes históricas a representaram. Lembre-se de que a pesquisa histórica é um processo contínuo, portanto, as interpretações podem variar com o tempo. Por fim, lembre-se de que as informações adicionais que você encontra podem enriquecer sua compreensão da história de Zoe. Não se limite a uma única fonte, compare diferentes perspectivas e analise criticamente as informações que você encontra. Dessa forma, você pode criar uma imagem mais completa e diferenciada dessa fascinante imperatriz. E agora, algo muito importante. Este vídeo não teria sido possível sem a ajuda de muitas pessoas. Quero agradecer a todos que me ajudaram com a investigação, desde a busca de fontes primárias até a verificação de dados. Sua dedicação tem sido fundamental para a precisão histórica deste trabalho. Sem você, a história de Zoe teria se tornado incompleto. Também quero agradecer àqueles que contribuíram com seu conhecimento especializado. Especialmente para o nome do especialista 1 por suas valiosas informações sobre a iconografia bizantina e nome do especialista 2 por sua ajuda com a tradução de textos antigos. Sua experiência enriqueceu bastante o conteúdo do vídeo. E, é claro, graças a você, por dedicar seu tempo para assistir a este vídeo. Seu apoio é o que me motiva a continuar criando conteúdo histórico. Espero que você tenha gostado de aprender sobre a vida fascinante de Zoe Porfirogêneta, uma mulher que desafiou seu tempo e deixou uma marca indelével na história do Império Bizantino. E por falar em vídeos futuros, eu tenho muitas ideias. Você já sabe que eu sou apaixonado por história bizantina, então prepare-se para histórias mais fascinantes. No próximo vídeo, exploraremos a vida de Ana Comnena, uma princesa bizantina que escreveu uma crônica histórica incrivelmente detalhada. Veremos como sua visão da história influenciou a percepção que temos hoje desse período. Em seguida, entraremos no mundo dos imperadores bizantinos, especificamente no reinado do Justiniano I, conhecido por seu ambicioso programa de construção e codificação legal. Será uma viagem pela grandiosidade de Constantinopla e pela complexidade de seu império. E se você gosta de intrigas palacianas, não perca o vídeo sobre a queda do Império Bizantino. Analisaremos as causas de seu fim, lutas internas e ameaças externas que encerraram um dos impérios mais poderosos da história. Será uma análise profunda e emocionante. E por falar em histórias fascinantes, o que você acha se nos aprofundarmos na vida de Zoe? Para não perder nenhum detalhe de sua história trágica, assine meu canal. Assim, você receberá uma notificação toda vez que enviar um novo vídeo. Lembre-se de que há muito mais para descobrir sobre o Império Bizantino, e Zoe é apenas o começo. Além de assinar, encorajo você a deixar um comentário. O que você acha da história até agora? Você tem alguma teoria sobre o que poderia acontecer com Zoe? Eu adoraria ler suas opiniões e participar de uma conversa com você. Seus comentários me ajudam a criar conteúdo ainda melhor. E finalmente, mas não menos importante, compartilhe este vídeo com seus amigos. Se você gostou da história de Zoe, certamente eles vão adorar. Ajude-me a alcançar mais pessoas apaixonadas pela história, cultura bizantina e histórias de mulheres poderosas. Vamos espalhar o conhecimento juntos. Lembre-se de que Zoe não era apenas imperatriz, mas uma mulher cultivada e com grande interesse pelas artes. Imagine os luxuosos mosaicos que decoravam seus palácios, as impressionantes igrejas bizantinas onde ele frequentou a missa e o esplendor das joias que adornavam suas roupas. Pense nos manuscritos esclarecidos que certamente tinha à sua disposição, com letras douradas e cenas bíblicas detalhadas. Todo esse luxo, no entanto, contrastava brutalmente com o sofrimento que viria mais tarde. Prosodic Speak. Speak Prosodreit igual 90%. As intrigas palacianas eram constantes no tribunal bizantino. Visualize as reuniões secretas, a aparência furtiva, a conspiração sussurra entre os cortesãos. Imagine o peso da coroa em seus ombros, a pressão constante de manter o poder em um ambiente tão instável. Deve ter sido um turbilhão de alianças, traições e jogos de poder,
onde cada movimento teve consequências imprevisíveis. Após seu exílio e prisão, ele pensa na crueza de sua cela, provavelmente fria e úmida, muito diferente do luxo para o qual estava acostumado. Visualiza a solidão e o medo que foram sitiados. O peso de seu passado e a incerteza de seu futuro. Você pode imaginar a textura áspera das paredes de pedra, o som dos poucos raios solares que vazaram por uma pequena janela. E, finalmente, imagine o contraste entre a opulência de sua vida anterior e a dureza de seu fim. Pense nos retratos que foram feitos, antes e depois de sua queda. Como seu sofrimento é refletido em seus olhos. Como a grandeza imperial é representada e a humilhação que ele sofreu? Espero que você tenha gostado de aprender sobre a vida de Zoe. Se você gostou, goste e se inscreva em histórias mais fascinantes. O que você achou da sua coragem diante das adversidades? Prozodic Speak.